Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tenemos el placer de iniciar esta sesión del Seminario de Arquitectura del Paisaje en marco del proyecto COIL Landscaping Design with a Gender Perspective, también en el marco del 20 aniversario de nuestra licenciatura en arquitectura en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy tenemos el enorme placer de presentar a la doctora Ana Rita Sá Carneiro. Ella es originaria de Brasil. Ella es arquitecta, es maestra en desarrollo urbano por la Universidad Federal de Pernambuco y es doctora en arquitectura por la Oxford Brookes University en 1995. Actualmente es profesora asociada de la Universidad Federal de Pernambuco, es coordinadora del Laboratorio de Paisaje del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la UFP. Ella fue su fundadora. También es consultora para la restauración de los jardines de Roberto Burle Marx en Recife y una experta en el tema. Estamos muy felices de contar el día de hoy con su presencia. Estimada doctora Ana Rita, le cedemos el micrófono. Bienvenida a nuestra universidad. Muchas gracias. Su micrófono, por favor. Muy bien. Bom dia a todos, bom dia, Maria Helena. Buen Eu não día. sei se está sendo visível, né? Eu não tô lhe vendo apenas, né? Mas eu queria cumprimentar a todos, dizer que é uma alegria muito grande e com muito prazer que estou aqui a convite de Maria Helena e saudando a todos para essa nossa discussão de hoje, tá bem? Tá bom. Posso agora abrir, é isso? Isso. Ok? Ok. Então, vamos discutir um pouco. Eu vou falar aqui para vocês, né, o título da nossa conversa de hoje será O Olhar Jardineiro, de Burle Marx, no Recife. Então, por que eu chamo isso, né? Por que eu coloquei esse título para vocês? É muito interessante a gente começar a falar do olhar, né, do paisagista. O que é que significa esse olhar e o que ele vem significando ao longo do tempo, né? Em nome do Laboratório da Paisagem, agradeço por estar aqui. Eu não estou conseguindo passar. Eu vou voltar, Maria Helena. Eu não sei se houve algum problema. Você está me ouvindo, Maria Helena? Estamos viendo la portada. Mas No, na minha tela não está aparecendo, só está o primeiro slide. Eu não sei o que está acontecendo. ok. Boris, ¿tú tienes la presentación? Eu abri aqui no meu computador, está aparecendo agora. Peraí. Ok. Vou abrir novamente, tá? Muy bien. É porque quando eu abro a tela inteira, vamos ver se ele agora segue, né? Ok. Agora. Então, o olhar jardineiro do paisagista, né? Ele cria uma linguagem artística do jardim, a partir da linguagem da planta. E o que é que significa isso? Significa que a intenção de Burle Marx com o jardim, ela já estava, né, nele, quando ele chega aqui no Recife, em 1934, para fazer os primeiros jardins da carreira dele.
Ele fez um jardim mais resumido no Rio de Janeiro, com o Lúcio Costa, o arquiteto, que naquele momento era a pessoa principal, né, da arquitetura, de maneira geral, da arquitetura moderna no Brasil. E ele mergulha, né? O olhar de Burle Marx é um olhar de jardim, acima de tudo, né? E é isso que eu acho que é a grande mensagem que ele traz para a gente, né? Até hoje, né? E o que é que significa esse olhar jardineiro? É o olhar da linguagem da planta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Querida E Natita, no se está diga, pasando. No sé si se pudieran pasar las siguientes. Sigue en la primera diapositiva. você está vendo a segunda tela, né? O segundo slide. Vemos la primera y vemos la presentación del lado izquierdo, pero no están pasando las diapositivas. Bom, eu vou passar mais um e depois você me diz se está passando ou não. Aqui no meu computador ficou certo. Então, eu estava falando do olhar, né, que constitui esse olhar sensível do paisagista, né, como artista, e que ele traz para a gente essa mensagem de higiene, educação e arte como os principais objetivos do seu jardim. Passou? No, É o terceiro slide para mim. Está passando certo. Para vocês não está passando? no, no está pasando. Las vemos del lado izquierdo en pequeño, pero no se ven en grande. É, entendi. Então tem algum problema, não é? Que não está. O que é que eu faço? Me oriente. Podría ser que la enviaras por WhatsApp a, a mí o a Boris, a quien tú quieras, para que podamos compartirla. Ah, entendi, entendi. Olha, eu vou tentar sair. Aqui você vê alguma coisa? Ya, ya cambió, ya cambió. Ahora sí veo la tercera. Então, então eu vou ficar dessa maneira, tá bem? Sí, Não vou mexer mais, tá certo, Maria Helena? sí, ya se ve. Porque para mim não está a tela inteira, mas eu vou deixar assim, tá certo? Sí está, no está en presentación, está como con las diapositivas laterales, pero ya se ve la tercera. Ok. Então, como eu falei antes, né, no segundo slide, é esse olhar jardineiro que ele traz com ele, aos que ele chega aqui aos 25 anos de idade. Então, na cidade do Recife, né, que fica no nordeste do Brasil. Vou mostrar para vocês uma vista aérea da cidade. Não é o que ele encontrou, mas é um pouco para vocês se situarem como a água ela predomina na nossa paisagem. E como ele vem com esse olhar do jardim, porque a mãe dele era uma pessoa ligada às plantas, à natureza, era uma musicista, música, praticava música, né? E esse olhar dele, ele já é um olhar de artista, né? E Collot diz isso, Michel Collot, que o olhar, né, é um ato sensível, é um ato estético, que já é como se o artista, ele é antes artista pelo olhar, antes de ser paisagista. Então, Burle Marx chega aqui com esta figura que vocês estão vendo aí, muito jovem, né? E como é que ele desenvolve esse pensamento paisagem a partir do olhar jardineiro. Bom, essas duas imagens que vocês estão vendo, né, mostram exatamente Burle Marx, com outras pessoas que são pessoas da família, mas que ele já, segundo Soraya Kaus, que é uma autora que fala dele, ele está aí com a sua irmã, né, com a irmã dele, que é essa, e ele está na primeira excursão, ele está como se estivesse indo para a primeira excursão que ele faz no interior de nosso estado, de Pernambuco, né? Ao lado, eu mostro uma imagem que é uma pintura que ele faz como se fosse um estudo das massas vegetais. Ele está aí já em Berlim, ou seja, em Berlim, ele vai para Berlim antes de vir para o Recife, né? Do Rio de Janeiro ele vai para Berlim e passa 2 anos, porque ele foi fazer um tratamento na vista, que ele tinha um problema, né, na vista. Mas é para vocês verem como essa imagem que ele desenha aos 20 anos de idade já mostra a relação da construção, né, como se fossem essas duas peças laranjas,
com a vegetação, né? Como se tivesse exatamente essa correspondência da construção e do espaço livre, do espaço público vegetado. Esta é uma imagem, né, do Recife, uma imagem aérea, hoje, Recife hoje, mas é exatamente para vocês verem, é uma cidade com ilhas, uma cidade de muitos rios, canais, né, e o oceano que circula, né, a cidade do Recife fica no Nordeste, na ponta, né, do litoral brasileiro. Então, Burle Marx chega com esta idade, 25 anos, e ele já chega convidado, né, pelo interventor da cidade, do governo do estado, que é o Carlos de Lima Cavalcante, e também pelo Luiz Nunes, que é um arquiteto que fica como diretor desse departamento, que é do governo do estado, Departamento de Arquitetura e Construção, né? Então ele chega em 1934 e 35 por aí, mas ele já traz esse conhecimento do tempo que ele ficou em Berlim, se supõe, e estudando desenho, estudando pintura e música, né? Mas ele, claro que ele conhece a Bauhaus, né? E conhece o arquiteto Hans Meyer, e isso são coisas que na pesquisa está se revelando, que era muito ligado assim, ele mandava, né, tinha um intercâmbio com Luiz Nunes, que é esse arquiteto que dirigia o departamento. E isso, em termos de arquitetura e de visão, né, claro que tem toda uma linguagem e um diálogo muito livre e fácil com Burle Marx, que esteve lá em Berlim, e o pai dele era alemão. Então, coloquei também a figura de Joaquim Cardoso, que era engenheiro, né, e é um poeta, e muito também trabalhava nessa equipe, e que Burle Marx, ele diz, né, numa exposição que ele fez aqui, num depoimento dele, ele diz: os amigos de então me ajudaram a definir uma filosofia de trabalho, não apenas em relação à arquitetura paisagística, mas com respeito a todas as formas de manifestação artística. O que significa isso? Ele se faz também, né, aqui, ou seja, o conhecimento dele não vem completo, ele vem com uma experiência, né, de Berlim, não como paisagista, claro, ele foi aprender, ele foi estudar, e antes ele tinha já frequentado o Jardim Botânico de Recife, ou desculpa, do Rio de Janeiro, onde ele morava, né, que ele já se interessava por isso. Alguns cursos que ele fez lá com os botânicos, que sempre foram, né, parceiros de Burle Marx. Então, o amigo Joaquim Cardoso, engenheiro poeta, entre outros, né, que ele tinha, e Gilberto Freire, Clarivaldo Prado Valadares, que era crítico de arte, ele tinha pessoas que ele se apoiava, e assim esse pensamento dele, né, paisagem, e que já com essas introdução e que ele tinha, e o amor ao jardim, foi que foi construindo, né, todo essa forma de intervir na paisagem, né? Então, a gente mostra nessa seguinte, né, como ele vai aos poucos, através do olhar e sentindo, né, que paisagem é essa que ele encontra aqui. Então, esta imagem aqui à direita é uma paisagem de dois irmãos dos arredores do Recife, né, e ele vai vendo os tipos populares também, né, do carnaval, de várias manifestações de rua que a cidade tinha com os seus habitantes. Ele vai conhecendo tudo isso além de Luiz Nunes, né, que traz esse conhecimento já também da arquitetura alemã e da paisagem, né, existente lá. Ele, Joaquim Cardoso, está aqui, Clarival Valadares, que eu já falei, e também, claro, que traz essa paisagem dos jardins que ele conheceu na Europa e que ele fala nos depoimentos já nos jornais daquela época, né? Ele cita exemplos de jardins de palácios e de jardins botânicos, como o Jardim Botânico de Dahlem, onde ele tem uma experiência estética muito importante para a vida dele. Bom, então, são esses, né, alguns desenhos, os primeiros desenhos, aliás, que ele vai fazer na cidade do Recife. Então, esta, que é um dos primeiros jardins, é a Praça de Casa Forte, o Jardim de Casa Forte, né, onde ele, olhando para essa imagem, é possível se decifrar, né, se identificar os tipos de vegetação que ele já
indica naquele momento. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, aqui já se vê as Vitória régias e outro tipo de vegetação, né? Os caládeos e outros tipos, as palmeiras, e toda essa cortina de vegetação que circunda, né, o jardim. E as pedras também, que é outro elemento importantíssimo que Burle Marx sempre está presente nos jardins dele. Esses desenhos são publicados, vocês vão ver maior, esse aqui da Índia, a Cibanhá, publicados nos jornais da cidade. É impressionante isso. E ele dizia que ele fazia, né, claro, ele como artista, ele fez esse desenho também com a intenção de que os jardineiros entendessem, né, quais eram os tipos de vegetação que deveriam plantar. Então, a preocupação dele com o jardineiro e como jardineiro que ele já era, né, ele se dizia mais tarde, ele dizia nos depoimentos que eles faziam, eu sou, antes de tudo, um jardineiro. Então, ele traz, né, todo esse conhecimento dos jardins europeus, claro que está presente no pensamento dele, o Jardim Botânico de Dahlem, que fica em Berlim, e desenha, né, concebe, imagina no desenho, né, representando a Praça de Casa Forte, ou Jardim de Casa Forte, ou também chamado Parque da Casa Forte. Aqui tem o desenho dele, mostrando a vegetação, mostrando como é um jardim linear de profundidade que traz três pedaços, né, formando um grande jardim linear. O primeiro, que é esse à esquerda, de plantas que ele chama da flora americana. Ele diz exatamente esse termo no depoimento que ele faz aqui nos jornais da cidade. No centro, as plantas da flora amazônica. E, por último, junto à igreja, que ficava desse lado, as plantas da flora exótica. Então, é um jardim híbrido que a gente vê, né, e que já traz nesse conjunto, né, nessa criação, a flora americana. Então, o pensamento, paisagem de Burle Marx se forma não no local, não com essa especificidade local, mas sim com um pensamento muito mais amplo, né, em termos que a gente pode dizer assim, de visão cósmica, né, que é isso que a gente tanto fala hoje e que está tão em evidência, né, essa preocupação depois de dessa crise climática e toda a vida, todo o movimento que a gente está vivendo de mudanças climáticas, né, parecia que naquele tempo ele já estava adivinhando tudo isso nos depoimentos dele. Então, essa imaginação que está presente nesses desenhos, né, é que onde a gente vai vendo essa linguagem das plantas, como é que ele vai penetrando. À medida que ele vai desenhando, ele vai penetrando mais e mais. Aqui já é outro jardim, que a gente vai detalhar mais para vocês. É a Praça Euclides da Cunha, que é o jardim dos cactos, das cactáceas, né? Então, olhando, você já vai vendo toda a prioridade que ele dá às plantas, como se fosse uma grande floresta, um bioma, na verdade, né? E aqui são as plantas do bioma Caatinga. Mas a escultura já se vê a obra de arte, né? Fazendo parte dessa paisagem. Nessa outra aqui, toda uma cortina de vegetação revestindo e tipos de vegetação, né, diferentes, ou seja, as de forração, os arbustos, arbustivas e a obra de arte presente. Então, que obra de arte é esta que ele indica para essa praça que traz as plantas da caatinga do interior do Brasil, do interior do estado de Pernambuco, onde está a cidade do Recife, e que mostra o sertão, uma área que era realmente esquecida pelos planejadores, pelo governo brasileiro naquele tempo, porque era uma área de seca, de pobreza. Mas ele traz para a cidade e mostra um objeto, né, mostra isto como uma obra de arte e com uma escultura no centro, né, do jardim do núcleo central, que é um canteiro de cactos, ele coloca, e indica, aliás, uma escultura de um índio, ou seja, é um homem de tanga, assim ele chama, né? Mas o que é que significa isso? É um respeito pelos ancestrais, ou seja,
A flora americana está presente, a ancestralidade está presente também, o respeito que ele tinha pelos povos originários, né? Que hoje também é outra coisa que está bastante em evidência no debate nacional. Então, aqui a gente mostra páginas dos jornais, né, das nossas pesquisas de laboratório, onde esses desenhos eram publicados, né, no Diário da Manhã e no Diário da Tarde, de 1935. O que é que ele diz? Tudo isso que está escrito aqui, gente, que vocês podem ver a letrinha miudinha, mas é a fala de Burle Marx. Tudo que está aí foi ele que disse, que falou, e o jornalista escreveu, claro. Então, ele diz o que é um jardim. Ele diz que é uma arte e que é uma representação da natureza, ou seja, uma natureza ordenada. Ele fala das teorias do paisagismo no mundo. Ele dá exemplos de jardins no mundo. Ele fala da riqueza da flora brasileira, dos diferentes ecossistemas. Ele fala dos Sertões de Euclides da Cunha, que era um livro que foi publicado em 1902, mostrando o que era essa realidade do sertão, das pessoas, né, sofrendo, e de toda uma vegetação belíssima, que tem toda uma relação com o local, ou seja, o clima, né, semiárido, e tanto ela fica seca, né, dependendo do tempo que aquilo acontece, das relações com o tempo, mas também, de repente, ela muda completamente e floresce. Então, é uma vegetação muito especial, que é do bioma Caatinga. Ele fala disso, e como o Euclides da Cunha, o autor, trata disso no livro. Então, segundo Lenhart, que é um estudioso de Burle Marx, ele diz que isso muda muito fortemente o pensamento de Burle Marx. Fala da arquitetura moderna aqui, nesse jornal, fala do valor espiritual, de artístico dos jardins, fala das estátuas nos jardins, porque é interessante que tenha essa obra de arte no jardim, né, para educar a população. E fala que o jardim é uma representação das necessidades da época. Então, nesse momento que ele chega aqui, além dessa Praça de Casa Forte, da Praça Euclides da Cunha, que ele faz em paralelo com esses jardins, como jardins temáticos, tem toda uma relação aqui de lado, que somam aproximadamente 15 jardins que ele vai atuando, né, com um pensamento de plano de jardins, já com o pensamento de encarar a paisagem como um sistema. Bem, aí então é um desenho, né, que ele faz da Praça de Casa Forte, que nós começamos a falar nela, onde mostra o jardim do centro, que são das plantas da Amazônia, da flora amazônica. E ele coloca no centro do lago central, que é redondo, uma índia a se banhar, né? Mais uma vez, ele indica a escultura, inclusive Celso Antônio, ele indica o escultor, né? Mas essa escultura nunca foi colocada até hoje, né? Onde tem, no centro onde as Vitórias Regis estão, ele indica essa escultura da Índia se banhar, mais um respeito aos povos originários, mas nunca foi colocada. Então, essa mensagem de Burle Marx não é uma mensagem da paisagem, é uma mensagem educativa, mas é uma mensagem política, né? E ele mostra isso o tempo todo, como ele se dedicava à causa da defesa das florestas e da flora e fauna do Brasil, né? Para que isso não fosse devastado, e é hoje, né? E a Amazônia, a Amazônia, né? Que ele tanto enaltecia, e foi um dos lugares que ele fez uma excursão. Ele sempre tratava disso, né, como um pulmão para o planeta, né, um pulmão verde para o planeta. Então, aqui novamente o desenho da Praça Euclides da Cunha, para a gente entender todo esse, né, detalhamento que ele faz, não só da colocação das pedras, né, e das pedras que ele traz para compor esse canteiro central, que vocês vão ver na fotografia. Então, é algo, né? E o homem de tanga, aqui está mais visível para vocês verem. Então, essa construção do olhar, dessa realidade brasileira, vai se fazendo em cima de toda uma teoria. Então, o que é que eu quero dizer com isso, né? E que ele diz, o jardim, né, e a paisagem que os paisagistas
responsável, né, deve atuar. Não é só uma prática, é uma prática que se constrói a partir de estudos, né? Então, ele dizia, tem que ter conhecimentos gerais, tem que ter uma cultura, né, histórica, artística, né, social para criar um jardim. Bom, voltando só um pouco para falar mais, né, desse momento onde a primeira coleta de plantas é feita aqui no estado de Pernambuco. Isso é muito significativo para a gente, né? Ele vê no Jardim de Dahlen, onde está lá na estufa do Jardim de Dahlen, em Berlim, uma amostra dos cactos do Brasil, que ele não conhecia, né? Ele não conhecia detalhadamente como ele viu essa coisa em termos de associação lá, né? Engler, o botânico Engler, que faz Adolf Engler, que criou isso, que expôs lá, diante de todas umas pesquisas dos naturalistas que se fazia aqui no século XIX, isso foi montado, né, no Jardim de Berlim, e ele faz toda essa, e volta, né, com essa imagem muito forte, como se tivesse, né, querendo conhecer isso na sua plenitude. Então, essa imagem aqui à direita mostra exatamente como esse bioma caatinga se comporta, as macambiras, né, os cactos, e na pedra. É assim que sobrevive. Então, ele cria esse jardim no Recife com pedras trazidas também desse local do interior, né? Para montar na cidade, no litoral, um jardim educativo, né? Que as pessoas se instruam do que tem de belo. Mas se não fosse esse secretário da Agricultura chamado Paulo Carneiro, ele não tinha feito nada disso. Então, quando ele fala nos amigos, no apoio que ele recebeu, tem todo um contexto, né, de que aquilo foi construído em conjunto. Então, por incrível que pareça, esse secretário de Agricultura, naquele momento que ele estava aqui, foi depois embaixador do Brasil junto à Unesco e convida ele para fazer os pátios da Unesco na década de 1960. Então, ele também, né, apoiou Burle Marx, porque o pensamento dele também estava voltado para isso, né, para algo que iria modificar a cultura brasileira, né, introduzindo essa concepção de paisagem e de jardim, diferente da influência europeia, que era o que predominava naquele tempo. Então, o que representaria um jardim de cactos em 1935, né, para nós? Essa, à esquerda, é uma paisagem de um município, né, no interior de Pernambuco, para vocês verem. E como ele, sentindo essa imagem, ele faz exatamente essa praça, né, Euclides da Cunha, e esse desenho. Então, ele dizia que para fazer um jardim, sempre precisa se conhecer a natureza selvagem, que é dela que se aprende a grande lição. Por isso que a expulsão se tornou parte desse método dele de criar os jardins, construir paisagem, né? Essa aqui é outra praça, que é a Praça Arthur Oscar, também nesse momento, que já tem outro tema, é a vegetação da restinga, né? Do litoral. Então, ele cria no centro da praça uma um canteiro, né, onde essa vegetação que se cresce como se fosse uma escultura, né? Não tem a escultura, mas é um lugar menor, mas esse colorido foi o que a gente fez interpretando o tipo de vegetação que ele indicou para aqui. Então, a gente não pode entender o Jardim de Burle Marx também sem entender esse lado artístico dele, né? Ao mesmo tempo que ele desenha o jardim e desenha em preto e branco, ele pinta as pessoas e são tipos populares, né? Presentes na sociedade recifense. Então, ao mesmo tempo, ele faz desenhos desse tipo, né? De cenas de bar, da paisagem do centro da cidade, mas, acima de tudo, a árvore, né? A vegetação está sempre presente na mente dele, né? E é esse mergulho que ele vai dando aos poucos e vai mostrando uma pintura diferente, que vai saindo desses tipos, né? Do retrato, ou seja, da figura humana, para o abstracionismo.
Então, a gente não separa, não pode entender, né, o Jardim de Burle Marx sem entender a pintura dele também. Então, esse método que ele cria é essa integração, né, do técnico, ou seja, do paisagista, do especialista, com o jardineiro, com o engenheiro, que foi tudo isso, foi um aprendizado também trazido de fora do país, né? Então, esses naturalistas, ele estuda como os naturalistas fizeram essas discussões, inclusive Glasiou, né, que foi um paisagista que esteve no Rio de Janeiro muito tempo e também fez jardim no Rio de Janeiro, que ele frequentou e aprendeu, né? Então, o olhar dele foi se educando dessa maneira, né? E ele dizia, não se pode fazer jardins sem ter também um depósito de plantas, né? Sem ter jardineiros que aprendam a tratar aquela planta e que exista uma cimenteira, ou seja, um depósito de plantas para que essas plantas fiquem sempre disponíveis e sejam tratadas, né? Para serem substituídas. Então, fez entrevistas, eu digo aqui bem rapidamente para vocês, o que era o conteúdo, né, dessas também de outros depoimentos dele, naquele tempo ainda, né? Ele dizia que tinha que se aproveitar o que existia, né? Não se pode também limpar e colocar coisas diferentes, que o jardim, ele é um espírito, né? Ele tem uma alma, e isso que dá a sua utilidade, né? Ele precisa ser útil para a população, não pode ser algo diferente, né? Que o Recife tinha muitas coisas que já existiam e ele precisava dar força àquilo que já existia, né? Tornar elas com sentido, né? Já tinha muitas coisas belas na cidade. Então, ele traz plantas do Rio de Janeiro, e inclusive umas da Alemanha, que ele trouxe também, né? Ele diz isso, que manda buscar plantas na Alemanha, e desenvolve porque o recado principal que ele dizia é que queria educar a população para ter amor às plantas. E ele diz que na inauguração do jardim, a população respeitou, né? Não pisou nenhuma planta. Então, para isso, já foi uma resposta muito importante que a população deu para ele. Então, esse é mais um desenho, né, de que ele mergulha na vegetação e vai fazendo esse olhar dele voltado para essas linhas da vegetação, né? Toda essa textura. Esse é outro desenho do Jardim do Palácio das Princesas, que à direita é o jardim existente, né? Essa é uma foto de 2020, então ele é um jardim fechado, que é do palácio, né? Do governo, com uma escultura também, com o lago, né? E ele vai aliás, aqui tem outra, que também ele explora outro desenho dele, né? Então é visível, a gente entende pelo desenho todo a mensagem que ele captar, e aqui está à direita, o jardim existente. E esse mergulho vai se aprofundando ao longo do tempo, certo? Mesmo ele, isso aqui já é ele na década de 60, né? Fazendo todos esses desenhos, e uma interpretação que se faz dele pelo Bardi, que foi crítico de arte também, ele diz assim que Burle Marx ele se contamina, ele se apossa dessa massa florestal, né? Dá esse mergulho profundo e é a partir disso que tem essa interpretação da planta como tem o sentido plástico, né? Dessa planta e ela é a própria condução, né? De toda a estrutura que ele monta para o jardim e para a pintura dele. É tão forte isso que ele, com o Joaquim Cardoso, que foi aquele engenheiro que era amigo dele que eu falei no início, ele cria desenhos especiais para as poesias de Joaquim Cardoso. E nesse livro, que traz os desenhos dele e a poesia de Joaquim Cardoso, é denominado O Interior da Matéria. O interior da matéria é exatamente essa percepção, né, dele diante da planta, esse mergulho profundo. Então, aqui essa imagem mostra que Burle Marx sempre esteve junto, sempre esteve unido com os botânicos, né? Que ele foi aprendendo cada vez mais. Então, ele era um botânico também, mas ele aprendeu com os amigos e com o acompanhamento dos jardineiros, né? Ele, do mesmo jeito que ele era botânico, que ele aprendeu tanto, toda essa ciência, ele também plantava com os jardineiros, e ele fez isso aqui na cidade do Recife. Aqui, né, uma imagem mostrando os jardins, né, que foram tombados em 2017. Aqui na cidade do Recife são 6 jardins: a Praça de Casa Forte,
a Praça Faria Neves, que fica um pouco mais afastada, no bairro de Dois Irmãos, a Praça Euclides da Cunha, que é a dos Cactos, a Praça do Derby, próximo ao centro da cidade, a Praça da República, com o Jardim do Palácio, bem no centro da cidade, e a Praça Ministro Salgado Filho, que fica ligada ao edifício do aeroporto. São 6 jardins que foram tombados pelo patrimônio, né, pelo Instituto do Patrimônio Nacional, o IFAM. Desses 6 jardins, né, houve intervenção para uma restauração no Jardim dos Cactos, na Praça Faria Neves, que é a de Dois Irmãos, a Praça do Derby, ou seja, 5 desses jardins foram restaurados. Alguns não totalmente, e outros quase que na sua inteireza, né? Palácio Euclides da Cunha foi o primeiro que foi restaurado, né? Então, ele era esse desenho, né? Em 1950, ele estava pronto, feito, e foi todo, né, executado, mas na década de 90, 1993 até 2000, ele modificou-se totalmente. Ele ficou abandonado e nasceram muitas árvores no centro, onde eram as cactáceas. E em 2004, ele foi restaurado para a imagem anterior da sua criação, baseado em documentação, depoimentos e várias situações como essa, né, de uma pesquisadora que trabalhou comigo, Liana Mesquita, arquiteta. Ela desenhava, né, os desenhos ela fez mas muito mergulhando do mesmo jeito que Burle Marx fazia. E nós fomos no sertão para ver toda essa vegetação e trazê-la, né, na medida do possível, se aproximando de tudo que ele recomendou. E faz a gente pensar até hoje, né? Isso aconteceu em 2003, 2004, mas outras já aconteceram posteriormente, mas a gente fica sempre pensando quais são os princípios da restauração dos jardins. Tudo isso é a partir dessa cultura do jardim que Burle Marx implantou aqui. E da Carta dos Jardins Brasileira, a Carta de Florença, não é? Então, é todo um contexto que a gente vai cada vez mais mergulhando profundamente. Então, conservar é restaurar no jardim, né? Segundo tanto a unidade potencial de Brande, que ele considera para a obra de arte, mas também os estudiosos Rojo e Porcel, né, Manuel Porcel, que eles tratam, assim como Anon Feliu, Carmen Anon Feliu, que é um especialista em jardins. Então, a gente está trazendo sempre à tona essa discussão. Claro que o jardim foi restaurado naquele tempo, mas até hoje se discute isso, né? E sabendo que ele é uma obra de arte perecível e renovável. Muda, por isso que sempre a conservação é uma restauração para o jardim, é um monumento vivo, afinal de contas. E por isso a gente também teve que construir um inventário, né? Então, nós temos esse inventário desses 6 jardins, que foi também publicado em 2017, né? Então, é um palimpsesto o jardim? Sim, né? É isso quem diz são esses dois estudiosos, e a gente vê cada dia, né, que em cima, que no jardim pode acontecer isso, foram retiradas árvores, mas sempre a imagem está na memória, né? Então, é palimpsesto a partir disso. Esse jardim, ele teve em 2007 dessa maneira, em 2017, 2021. Então, o que foi a lição que o Jardim de Burle Marx deu para a gente? Foi que, na pandemia desse jardim, né, onde não se tinha como conservar os jardins, ele ficou dessa maneira. Ele foi o jardim viçoso no tempo da pandemia, quando os jardins todos estavam praticamente, vamos dizer assim, sem conservação, né, com pouquíssima manutenção, porque tudo parou. Ele e o responsável pelo jardim, que foi uma construtora, que se responsabilizou, né, até por conta da construção de um edifício que, nas imediações, que foi uma negociação que foi feita, cuidou do jardim nesse tempo. O jardineiro vinha frequentemente e o jardim ficou dando uma lição de resiliência para todos nós. Oi, está falando, Helena? Bom, são imagens, né, desse jardim durante a pandemia. Estou passando mais rápido por causa do tempo. E em que medida isso, né, muda a visão de mundo da gente, né, de uma mudança de paradigma mesmo diante do mundo e depois da pandemia, né? Até que ponto faz a gente pensar,
né, e ver tudo isso de maneira diferente. Então, diante do que a gente tem hoje, a gente vê cada vez mais forte essa visão cósmica, né, que Burle Marx tinha desde o início, e essa preocupação com o planeta. Então, ele é um jardineiro planetário. Vou passar rapidamente as intervenções que nós fizemos na Praça Faria Neves, que é uma praça recreativa, né, é diferente, já é outro contexto, mas a população ficou exatamente lutando. Foi uma demonstração assim, de muita pertencimento da população, né, para que essa praça fosse restaurada. É uma praça bem recreativa, né, e que a população usa bastante. E a praça do aeroporto, que é a Praça Salgado Filho, essa nos preocupa bastante. Esse é um projeto de Burle Marx. A lista de vegetação tem 40 espécies, veja que beleza, né? Esse é o desenho dele. Ligada ao edifício, foi criada com o edifício do aeroporto. São desenhos esquemáticos que ele faz, né? Já pesquisando as plantas regionais. E ela, a gente considera, ao mesmo tempo que ele fez essa praça, ele fazia o Parque del Este em Caracas. Então, é como se ela fosse um microcosmo do Parque del Este. É impressionante como a gente visualiza isso no desenho do Parque del Este, né? Mas o que é que está acontecendo com essa praça? Isso aqui, em 80, era ligação direta com a edificação, depois ela ficou abandonada e hoje, aliás, foi restaurada em 2013, mas o que a gente tem hoje é impressionante, né? Isso foi um momento bonito do jardim, após a restauração. Aqui é para mostrar a vocês como essa ligação com o edifício é direta, né? Mas hoje, ela passa por isso. Ela não está em boas condições, né? Mais ou menos, ela está, mas o que acontece é que o prédio ficou em ruínas e vai sair. Esse prédio do aeroporto, ele vai ser demolido e nós fizemos aqui uma montagem só para se visualizar como vai ficar a praça, né? Sem a edificação, que aqui no lugar vai ser construído um estacionamento e muda completamente, né? A visão de paisagem. Então, é uma discussão que a gente está tendo na cidade em cima de um jardim, né, do paisagista, que realmente está sem ser levado em conta, né? Então, o IFAM, está todo mundo envolvido, mas o que está pesando mais é a administração do aeroporto, né? Que é a AENA, uma empresa espanhola, mas, como sempre, é uma dificuldade muito grande a luta para a conservação do jardim e a visão de jardim como um monumento. A Praça de Casa Forte também houve a restauração, né? Aqui são figuras, imagens históricas aqui durante a restauração e como ela ficou, só para mostrar a vocês a imagem da interpretação, né, que nós fizemos da flora americana, da flora amazônica e flora exótica, em cima do que ele indica. E aqui à esquerda está escrito a letra do próprio paisagista, viu, gente? É impressionante isso. E como a gente se baseou em toda essa, né, interpretação dele, pelos desenhos dele, para fazer a restauração. É só comparando a Praça de Casa Forte hoje, né, e o sítio Burle Marx, como a gente vê essa linguagem da planta tão visível. E quando a gente olha para isso, o desenho do jardim e o desenho da pintura, né, você vê, depois que ele passa para essa fase abstracionista na pintura e fica nela até morrer, a gente vê uma ligação direta como o mergulho da planta existiu, né? Então, esse olhar jardineiro é isso, né? Ele vem de todo um estudo da ecologia, da história, da arte, né? E vai se fazendo natureza, vai se construindo, né, com os seus desenhos da artialização em viso, segundo Roger, e da artialização in situ, que é o próprio jardim, que é essa aqui, né, o Banco Safra, que existe no Rio de Janeiro e em São Paulo, e como isso vai se tornando natureza projetada e jardim, né? Então, é um desenho muito interessante que um aluno nosso, que é o Wilson, ele fez desse pensamento jardineiro, né? Como que soma tudo isso da pintura, dos estudos de Burle Marx, né? E tratando dessa cultura brasileira, que é uma cultura americana também. Bom, eu não vou mergulhar muito na questão do Jardim de Kant, mas eu queria dizer a vocês que por que a gente estuda, de repente, a visão de Kant no jardim? Meu Deus do céu, como a coisa é tão evidente, né? Isso quem mostra é a Adriana Serrão, uma filósofa portuguesa,
como essa ideia estética de Kant, né, da vivência do corpo, da arte, da imaginação, da liberdade, está presente no jardim e no pensamento de Burle Marx, né? Então ele diz, Kant diz que a arte de dispor belamente os produtos da natureza para expressar ideias estéticas segundo a ideologia da linguagem. Então esta é a que significa jardinagem, né? É Anon Feliu que explica isso, citando Kant. Então, quando a gente olha também para o cacto hoje, né, a nossa leitura é outra, né? Carlos Delfim, que é um estudioso também aqui de Burle Marx, ele disse que é uma essência, né, que a gente vê aí de doçura, ao mesmo tempo que é cheia de espinho, o cacto, mas ele mostra exatamente essa revelação, né, da vida e do cosmos, ou seja, é como se fossem várias coisas de penetração que a gente tem que ver que se reproduz, né, nessa compreensão, por exemplo, dessa flor da coroa de frade, né, que é uma espécie de cacto. Então, é uma geometria sagrada que se revela, né? É uma coisa que é até fora de nosso conhecimento físico. Então, aqui é outro esquema também. Nós sempre estamos elaborando isso, né, para entender como isso foi se fazendo, de uma compreensão de paisagem menor para uma compreensão de paisagem maior no laboratório da paisagem, né, a partir de toda essa experiência, né, que nós tivemos com os jardins. E hoje, né, explorando essa função educativa, isso aqui foi feito em 2009, uma cartilha, né, para entregar nas escolas públicas e nas escolas públicas de ensino fundamental e de ensino médio, para que as crianças, né, e os adolescentes tivessem essa educação do jardim. Isso foi uma experiência na praça, em 2009, na Praça de Casa Forte, mas a gente continua a fazer isso, né? E ver e enxergar que tudo isso está na Carta da Paisagem das Américas, gente. Né? Toda essa visão de natureza nesses estratos da cosmovisão, da cultura, da ética, e da americanidade estão presentes na concepção dos jardins e da paisagem de Burle Marx. Esse é mais um exemplo, né, também da educação que sai nessa elaboração do laboratório, que é de pensar a paisagem, é um livro bem lúdico, né, que trata também da paisagem de várias maneiras, inclusive como jardim. E o que nós estamos fazendo na Semana Burle Marx agora é essa educação patrimonial com as escolas, né, onde leva o jardineiro, percorre-se o jardim, leva o jardineiro e mostra aos estudantes como se planta, né? E a partir desse plantio e dessa visão, né, que eles têm do jardim, e dessa introdução, dessa explicação, porque antes tem uma palestra para os estudantes, eles desenham o que eles veem na praça. Então, essa compreensão do jardim, tá? A gente não esquece e tenta sempre reproduzir, né? E a gestão dos jardins também. Nós temos hoje o plano de gestão dos jardins, além do inventário, e todo esse conhecimento jardineiro, né, que vem também do jardineiro do sítio, com quem nós temos do sítio Burle Marx, no Rio de Janeiro, nós temos um convênio, né, e também nós temos todo um trabalho de estudo olha essa equipe, né, que a gente vê aí junto de Burle Marx, ele aqui no centro, né, e como ele reúne os jardineiros, como pessoas importantíssimas nessa elaboração de todo esse trabalho dele, né. E para finalizar, essa imagem é muito significativa, gente, que a Adriana Serrão diz no livro dela, que o homem jardineiro do planeta é uma responsabilidade ética acima de tudo. Ela diz de maneira geral, ela não está se referindo a Burle Marx, né? E contém a responsabilidade individual e coletiva em conciliar o bem humano e o futuro biológico. É como se ele estivesse vendo o futuro, né? Essa imagem dele. Então, para a gente, tudo o que ele disse, tudo o que ele pregou, vem sendo reproduzido e totalmente visualizado na realidade de hoje. Eu agradeço, desculpa se eu passei do horário, e terminamos por aqui. Muito obrigada. Muchísimas gracias, querida Ana Rita. Es un placer poder disfrutar de estos jardines de Roberto Burle Marx en la ciudad de Recife. Me has hecho recordar tantos bellos momentos vividos en la ciudad de Recife con compañeras y compañeros del equipo de tu maravilloso laboratorio ahí en la Universidad Federal de Pernambuco.
La verdad estoy llena de emociones. Quisiera preguntar en la sala, Boris, ¿tenemos preguntas para que pudiéramos darles oportunidad a nuestros alumnos? Boris, si abres micrófono para comentarnos. No, no hay preguntas en el auditorio. Muy bien, pues yo quisiera comentar, definitivamente es una experiencia maravillosa estar, por ejemplo, en la Plaza Casaforte. Es un espacio maravilloso que permite de verdad transportarse a otro lugar, ¿verdad? La frescura que se siente en ese espacio, el poder observar las plantas, la naturaleza, de verdad es un privilegio tener espacios así dentro de las ciudades. Ana Rita está muy cerca de ese lugar ahora, ¿verdad? Ella tiene su residencia en un lugar muy cercano a la Plaza Casaforte. Y bueno, pues definitivamente Roberto Burle Marx, un jardinero del planeta, definitivamente un amoroso de las plantas, ¿no? De la gente, del trabajo colaborativo y también de este desarrollo de su pensamiento a través del arte, ¿verdad? Y todos estos jardines que son resultado de investigación, de pensamiento, de planeación, de colaboración con tantas personas. Y bueno, pues es una riqueza maravillosa que esté en América Latina. Un diseñador como él seguro nos inspira y seguramente estaremos, pues ahora sí que dialogando los profesores con cada uno de nuestros grupos para compartirle a la doctora Ana Rita la tarea, chicos, porque ellos van a realizar un mapa mental de esta presentación, doctora, y con mucho gusto te vamos a pasarlo, el material de estos trabajos que ellos van a estar desarrollando para que tú también puedas tener el comentario de ellos después de esta maravillosa sesión que hemos tenido contigo el día de hoy, estimada doctora. De verdad, un súper placer tener la oportunidad de escucharte. Y bueno, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del Instituto de Ciencias Básicas, Ingeniería y el Grupo de Investigación Configuraciones Espaciales en el Hábitat, se otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Rita Sá Carneiro Ribeiro por su participación como ponente en el Seminario de Arquitectura del Paisaje en el marco del proyecto COIL Landscaping Design with a Gender Perspective el día 15 de agosto del 2024 con la ponencia Obra de Roberto Burle Marx, que se llevó a cabo en el auditorio del Área Académica de Ingeniería y Arquitectura aquí en Mineral de la Reforma Hidalgo. Hoy es 15 de agosto del 2024 y estarán firmando el director del instituto, el maestro Gabriel Vergara Rodríguez, la doctora Liliana Guadalupe Lizárraga Mendiola, quien es la jefa de área del instituto, y tu servidora, la doctora María Elena Sánchez Roldán, coordinadora de la licenciatura en arquitectura. Haremos llegar este reconocimiento en breve a nuestra querida doctora Ana Rita. En verdad, un placer maravilloso escucharte, un regalo maravilloso poder recibir tu trabajo y esta visión maravillosa del trabajo de Roberto Burle Marx y de todo el equipo de el Laboratorio de Paisaje, a quienes les enviamos un cálido abrazo desde aquí, desde Pachuca. En verdad es un trabajo maravilloso el que se puede realizar allá con ustedes y en verdad es un privilegio tenerlos el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. ¿Quisieras decirnos algún comentario antes? Só agradecer. Para mim foi um momento importantíssimo, entende? E faz parte da missão do laboratório. E por ver você, uma pessoa tão querida, né, que muito saudosa por todos. Então, para mim foi uma satisfação muito grande ter vivido essa manhã aqui, ter encontrado todos vocês e principalmente Maria Helena. Muito obrigada. Ao Boris também, muito obrigada. Então, que tudo corra bem e que vocês não esqueçam que esse paisagista foi uma pessoa assim genial, de uma mensagem maravilhosa para todo mundo. Muito obrigada a todos. Muchísimas gracias. Doctor Boris, ¿quieres decir algún mensaje antes de despedir esta maravillosa sesión?
Agradecer a los estudiantes, a las personas que colaboraron en la planeación del seminario, Silver, Suset, los chicos que trabajan con nuestro proyecto de COIL y los chicos que trabajan con el proyecto para el CRIT. Ha sido una experiencia muy interesante y pues sí, vamos a discutir ahora en el salón de clases lo que nos deja Ana Rita para poder trabajar. Obrigado, Ana Rita. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muito obrigada também e parabéns pelo seminário. Abrazos, abrazos. Muchas gracias. Muy obrigada.